Bom dia. Hoje vou falar sobre os tremores descontrolados que as pessoas têm no corpo, o que significa, de onde que vem e o que fazer quando começam os sintomas. A medicina convencional chama isso de mal de Parkinson, uma das definições da doença, né? Que tem vários tipos de tremores, mas a mais comum é o mal de Parkinson, que a pessoa começa a ter tremores involuntários. A pessoa não tem controle sobre isso e é muito mais forte do que ela. E é uma doença muito séria, muito grave, muito assustadora também, né? Então, segundo a medicina convencional, o Parkinson é uma doença degenerativa, né, do cérebro. E é uma progressão lenta, nem sempre muito tão rápida como a doença que eu falei essa semana, que era ela, né? Esclerose múltipla é muito mais rápida, né? Porque ela pega mais nervos. O Parkinson, ele é mais específico. Muitas vezes começa em um órgão só. Às vezes começa só nas mãos, só nas pernas, em alguma parte do corpo, né? Então isso também tem um sintoma pela germânica, a gente entende porque começa naquele órgão especificamente, né? Então, os sintomas mais comuns dessa doença do Parkinson são os tremores, a rigidez muscular, a lentidão dos movimentos, alterações da fala e a instabilidade na postura, né? Que é o desequilíbrio também, né? E nem todo mundo que tem esses sintomas de tremores, de rigidez ou de lentidão nos movimentos vai desenvolver o Parkinson. Pode ser apenas um sintoma, por isso que a medicina convencional já fala, nem todos desenvolvem, porque tem pessoas que curam, e pela germânica a gente entende porque as pessoas não desenvolvem, porque alguns sim e outros não, né? Então tem essa diferença que traz uma clareza um pouco maior, né? Por exemplo, os exemplos que podem levar a esse mal de Parkinson, pelo nosso entender, pela germânica, né? Vem de momentos que a pessoa precisaria ter escapado dessas situações e não conseguiu. Momentos que a pessoa precisaria afastar alguém ou aproximar alguém e não consegue. Aí pode entrar a culpa por não ter salvo a vida de alguém ou de ter feito algo no momento necessário, né? A pessoa não conseguiu fazer uma ação que ela considerou muito, muito importante na vida, para a vida dela, para a vida de alguém também, né? Alguém muito próximo, né? Por exemplo, né, a pessoa, situações que podem ser causa, né? Só para exemplificar, ficar um pouco mais claro, né? Se a pessoa está dentro de um carro e ela percebe que um outro carro está vindo na direção dela, né? Ela não consegue escapar porque ela está presa ali no cinto, ou está presa, às vezes até já sofreu um acidente, né? Então a pessoa está dentro naquele lugar fixo ou dentro de um elevador também, né? E a pessoa não consegue escapar dali. E ela percebe que a situação está perigosa, mas ela não consegue fazer nada para impedir. A pessoa tem a sensação e a certeza também, que está de pernas amarradas, ou de mãos amarradas e não conseguiu tirar o cinto. Depende do jeito que a pessoa interpretou, vai começar tremores nas mãos, ou nos pés, ou no corpo todo. Porque se a pessoa sente que pode morrer por causa disso, que ela pode perder todos os movimentos, pode começar um tremor generalizado muitos anos depois desse susto que ela viveu. Às vezes pode ter sido algum susto lá na infância, que depois lá na vida adulta acontece algo que traz isso à memória inconsciente e o sintoma começa a aparecer. Por isso que às vezes a gente acha que é uma doença degenerativa da pessoa de idade, mas é que porque a pessoa de idade já tem mais fragilidades, então é mais fácil aparecer os sintomas se desenvolver mais tarde. Mas é porque a pessoa está revivendo situações lá da infância que ela não conseguiu resolver, né? Então, o mal de Parkinson, eles são tremores por respostas biológicas desses momentos que foram traumáticos. Em algum momento a pessoa se assustou muito por não conseguir ter uma ação necessária, né? Por que o corpo responde com tremores depois, em outro momento, mais tarde? Sempre o sintoma de Parkinson começa na fase de recuperação. Essa é a parte que a gente precisa ter clareza. Não é na fase que a pessoa que está em perigo.
Por exemplo, ninguém começa a ter tremedeira na hora que passa um susto. A gente que às vezes passa sustos pequenos, depois que passou o susto dá uma fraqueza nas pernas, a gente sente desfalecer. A gente precisa sentar porque o corpo amolece todo, né? É o mesmo sintoma, né? Só que às vezes é mais leve, né? A gente passa um susto e a gente precisa repousar depois. E o mal de Parkinson, ele vem depois também. Ele vem na fase que o corpo está se recuperando de um susto muito grande, de um susto maior. Não foi assim um sustinho que a gente sente desfalecer as pernas, né? Então, por que o corpo responde assim? Porque no momento, o corpo interpreta assim, na nossa memória arcaica de animal, sempre né, de tempo de caverna, né? Não é raciocínio lógico, não, né? O nosso corpo interpreta e daí por quê, né? Porque no momento que a pessoa vive esse impacto, esse susto, ela precisaria ter feito um movimento para impedir aquilo que ela sente que aconteceu por culpa dela, né? Aí os tremores começam depois, porque a pessoa passou por aquele momento de querer fazer algo e não conseguiu. Por exemplo, tentar agarrar um bebê que está caindo, evitar um acidente, percebe que alguém está entrando na rua. Às vezes nem tem carro vindo, mas se a pessoa já é um tanto assustada e vê uma criança correr para o meio da rua, a pessoa já pode fazer um susto ou impacto biológico e mais tarde desenvolver a doença de Parkinson. Porque ela, no momento, ela sente, ela percebeu que aquela criança ia correr no meio da rua e um carro poderia matá-la. Por exemplo, se ela já tem um outro trauma de ter visto um acidente, é muito fácil, só por pensar que pode acontecer o perigo, já se traumatizar e a pessoa entrar em culpa de não ter conseguido segurar aquela criança, né? No caso, foi uma criança que correu na frente de um carro, né? São fatos reais que acontecem, só que a pessoa não percebe que isso fica gravado no corpo, nas células, né? Então, esse tremor, ele sempre começa na fase de cura, porque no momento do conflito, o corpo ficou paralisado. A pessoa tenta escapar, mas o corpo faz aquilo que eu expliquei outro dia, as doenças musculares. O corpo se finge de morto para evitar o perigo. E esses momentos de susto que a pessoa origina a doença do Parkinson é porque o corpo se fingiu de morto, o corpo não conseguiu se mover, mesmo às vezes, né? Nem foi só fingimento. No caso de acidente, se a pessoa está dentro de um carro presa no cinto, aí realmente a pessoa estava presa, né? E se fingir de morto, os animais, a gente vê que eles fazem isso muito. E nós também temos isso. Na hora do perigo, o nosso corpo congela. Para evitar que o perigo nos pegue, né? É o sentido de autoproteção. Aí depois que passou o perigo, o corpo começa a reagir. E essa reação que o corpo tem depois é a explicação do Parkinson. No caso daí, quando vira uma doença séria assim, é porque o susto foi muito grande, né? Quem se finge de morto, a gente vê, quem assiste o Chaves sabe que ele, quando ele tem já viu os episódios, quando ele tem algo assim que assusta ele muito, ele congela, ele entra em transe, né? E a gente indiretamente, a gente faz isso também, só não tão seriamente como ele faz, né? Então, esse se fingir de morto, esse se autoproteger, é um conflito motor. Ele envolve todos os nossos músculos. É porque trememos frente a um perigo ou frente a alguém, algo que está à nossa frente, algo que a gente, para evitar, é um jeito de autoproteção. Para eu não entrar dentro do perigo, para eu também não acontecer de me colocar em perigo, eu congelo para não entrar em perigo também. Então, é uma autoproteção esse congelar, não é porque não é por fraqueza. O nosso corpo faz isso para nos impedir, para impedir que a gente morra também junto, né? Porque são sempre situações muito sérias que a pessoa entende que foi pode causar morte, né? Então, e sempre está relacionado também com a temática agressividade, autoridade, coisa de urgência, coisa que deveria ter feito naquele exato momento, né? E também de medo. Por isso que também a gente entende que é muito relacionado com a infância. Porque na infância a pessoa não consegue reagir por medo, por impotência. E depois na terceira idade que mais aparece o sintoma,
a pessoa revive todos esses conflitos, né? Então, o trio que tem que ter, que causa, são sintomas do Parkinson, né? É o tremer, a rigidez muscular e a lentidão de movimentos. Esses são os 3 principais sintomas, né? O que significa isso? O tremer. É tremer que nem uma vara verde. Ele significa que a pessoa está com medo. É a resposta ao medo. Tremer, né? Todo mundo que treme sabe que está com medo de algo, né? A rigidez muscular é ficar em sentido por causa do choque. Congelou. É a não ação porque está em choque, né? E o terceiro item, a lentidão de movimentos, é quando algo, assim, por exemplo, por que a pessoa fica mais lenta? Por exemplo, se a gente observar um gato quando ele está em perigo, quando ele sente que algo pode, ou que ele quer fazer uma caça, né? Os animais da selva também a gente vê. O que eles fazem? Eles se movimentam lentamente para não serem notados. Eles saem assim se esgueirando, tanto para fugir como para pegar, para conseguir caçar o alimento. E essa é a nossa natureza também. A gente, quando está diante de um perigo, ou a gente... Porque o perigo de não conseguir alimento também é questão de sobrevivência. Também é um perigo se eu não conseguir caçar, por exemplo. Aí o corpo começa a ir devagar, vai se esgueirando cada vez mais lento para evitar os perigos. É esse mesmo sentido que o corpo faz, né? Aí treme, faz a rigidez e dá a lentidão de movimentos para se proteger por causa do medo, porque está em choque, e para evitar os perigos, né? Esse é o trio que forma o Parkinson, né? E uma das principais causas que agrava o Parkinson é porque quando a pessoa está em fase de recuperação, quando a pessoa vai no médico, né? A pessoa está na fase da tremedeira. Quando está na fase ativa, na fase do susto, a pessoa não vai no médico porque ela não tem sintoma, né? Aí, quando ela está na fase de recuperação, o corpo todo começa a tremer, começa com dores também, porque a convulsão dos músculos, ela é muito dolorida, pode ser dolorida quanto maior for o susto, maior a dor. Quem já fez anestesia geral no corpo, por exemplo, mulher que fez cesárea ou fez alguma cirurgia, que fez anestesia, durante a anestesia o corpo fica congelado, ele fica paralisado. E na hora que passa a anestesia começa a tremedeira. É a fase de cura, porque os músculos começam a voltar a ter atividade. E o Parkinson é isso, é quando o corpo começa a entrar em atividade de novo. Então é porque o corpo está recuperando os movimentos naturais, ele começa a tremer e começa a dar espasmos. Se a pessoa toma uma anestesia muito forte, a pessoa tem quase como convulsões, né? A pessoa tem tremedeiras muito fortes. Às vezes precisa até mais medicação para acalmar. E é assim, o espasmo muscular que a pessoa tem na fase de cura do Parkinson, é esse mesmo significado. O corpo começa a se movimentar todo para conseguir entrar em ação, para revigorar os músculos, para colocar a energia de volta para o corpo, né? Porque senão a pessoa ia ficar paralisada pro resto da vida, se não acontecesse essa fase de recuperação. Então, mas quando a pessoa está com esses tremores, esses sustos todos, esses impactos, está se recuperando, está nessa tremedeira toda, e a pessoa vai no médico e o médico fala que isso é Parkinson, qual é o óbvio que acontece? A pessoa entra em acreditar que ela realmente está com uma doença incurável e que é algo muito sério quando a pessoa não tem conhecimento que isso é fase de cura. E a pessoa diagnosticada com esse mal de Parkinson, ela não tem esperança de melhoras, porque a medicina convencional trata como doença incurável, né? Então, uma vez que uma autoridade médica te fala que isso não tem cura, indiretamente, mesmo que a pessoa sabe que pode ser fase de recuperação, a pessoa entra em choque e agrava o sintoma, porque daí a pessoa faz um novo choque. Mesmo sabendo que é fase de cura, a pessoa faz um novo choque e começa tudo de novo. Aí já tem muita tendência de entrar no ciclo vicioso, né? E a pessoa que daí não sabe, então ela já vai direto para a cadeira de rodas ou fica acamada, né? Ela entra em conflito motor e ela se sente incapaz e ela fica incapaz porque ela está nesse ciclo vicioso, né? Ela entende que só a medicação vai acalmar os sintomas,
Porque a medicação para parar os espasmos, os tremores, ela impede o corpo de se curar. Ele faz o corpo não recuperar os movimentos, porque ele anestesia. E se o corpo fica paralisado, anestesiado, ele não volta à atividade muscular que era natural antes. Por isso que fica um círculo vicioso e não tem volta, né? É muito difícil a pessoa ter essa volta se ela toma muita medicação para acalmar o sintoma, né? Mas o que a gente precisa saber, o que é importante, não existem culpados. Por exemplo, a medicina convencional tenta, é resultado de muitas pesquisas, de muitos estudos, muita ciência, para chegar nessa conclusão. Só que o conhecimento da germânica agora vem trazer um novo significado. E tem muitos médicos já se atualizando com isso também, né? Opa, tá vindo chuva aqui na cidade, né? Então, não existem culpados, tudo é como tem que ser, né? Então, se a pessoa tiver consciência do próprio corpo, ela pode se autoajudar. Ela pode se dedicar a essa autocura ou procurar ajuda para entender o que está acontecendo com ela, do que ela está se recuperando. E porque se é muito grave, ela precisa procurar ajuda sim, né? O que a gente pode fazer, o que a medicina também pode fazer, é ajudar a pessoa a entender o que aconteceu com ela, o que está acontecendo ainda, às vezes, né? Para aliviar essas dores físicas, para não ficar dentro desse ciclo. E a dor da cura, ela é muito mais agravada quando a pessoa está ativada, porque um dos trios é o medo, né? Então, se a pessoa tem medo do futuro, esse medo vai agravar a dor também e vai agravar o sintoma. Aí, se trabalhar a consciência da pessoa que esse medo não precisa mais existir, porque o perigo já passou, aquele choque já foi, o medo já diminui, a dor já diminui. Isso tudo é natural da fase a pessoa consegue se curar. O tremor descontrolado, isso o corpo vai precisar resolver. Não tem como alguém ajudar a resolver esse tremor, porque o corpo precisa voltar a recuperar a atividade sanguínea, a atividade energética, o corpo precisa entrar em movimento de novo, né? E precisa parar de se fingir de morto. Então o corpo está reagindo com bastante movimento, o que a pessoa precisa ficar bastante de repouso, não pode fazer muito esforço físico, se precisar pode tomar alguma medicação para os sintomas serem mais devagar, daí a recuperação também vai ser mais devagar, porque cada medicação vai atrasar um tempo, vai aliviar o sintoma, mas vai atrasar o tempo de cura também, mas não tem problema quanto a isso não, né? Então é necessário ter esses tremores para voltar ao estado normal anterior. E os tremores, como eu já falei antes, eles vão ser mais fortes se o susto for mais forte. Eles vão ser mais leves se o susto foi leve. Por exemplo, numa anestesia leve, anestesia mais geral, ela também vai ter sintomas diferentes, né? Então, eu nunca fiz anestesia geral, mas fiz cirurgias já assim localizadas e dá tremores também, né? Então, os sintomas são proporcionais, né? As crises são contínuas no caso de uma reparação pendente. O que é quando a pessoa nunca para de tremer, mesmo quando a pessoa está fazendo tratamento para olhar para a causa e a pessoa está em fase de cura? Quando está pendente é porque a pessoa ainda vive situações que revive aquele conflito lá que gerou aquela situação primeira, né? Se a pessoa vive dentro de trilhos do conflito, se sente incapaz. Por exemplo, se a pessoa está devagar e a pessoa se sente obrigada a ajudar, fazer muita coisa, de salvar a vida dos outros, e ela não consegue, indiretamente ela está revivendo a própria incapacidade. Aí os movimentos, os tremores vão estar sempre se refazendo de novo e sempre vai entrar em fase ativa novamente, né? Aí precisa olhar para esses trilhos para não ativar as crises na fase de cura, né? E se não tem esses tremores, se, por exemplo, se o corpo não faz esse processo de voltar à atividade, o que vai ser resultado é a paralisia muscular. Por exemplo, a pessoa que tem paralisia de algum órgão, tem gente que paralisa um braço, paralisa uma perna,
ou ambas as pernas, né? A pessoa, quando entra em paralisia assim, é porque não teve a fase de cura, ela foi impedida por algum motivo, ou por medicação, ou por alguma coisa que impediu ela de se recuperar, né? Então, por isso que a pessoa fica paralisada, às vezes, pro resto da vida. Isso tem a ver com paralisia de pernas, porque muitas vezes parece que é sequela de um acidente. Mas, às vezes, no acidente já foi visto que não machucou a coluna, que não foi, assim, algo que daria essa sequela. Por exemplo, sequela pós-Covid também, né? A pessoa fica com paralisia de... Tem pessoa que ficou com paralisia de perna, né? Por exemplo, ou de mão, demora muito tempo para recuperar. É porque a medicação que a pessoa tomou para não sentir dor e todos os outros conflitos que a pessoa viveu não permitiu a fase de cura no momento certo. Aí ela precisa fazer fisioterapia, precisa ter um processo mais longo para se recuperar. Aí se ela vive muitos conflitos ainda de novo depois, porque ela se sente incapaz de fazer as coisas, por exemplo, de fazer o básico da vida dela, ela vive em trilhos do conflito e pode ser que ela não se recupere, né? Pode ser que fique com essa paralisia parcial de algum órgão do corpo como pós-trauma, né? Então, coisas que tem que ser levado a sério se a pessoa tem esse movimento, essa falta de movimento depois de uma doença que, na verdade, não diretamente não tem nada a ver com aquele órgão. Por exemplo, uma doença do Covid não tem nada a ver com a perna diretamente. Então, se acontecer uma paralisia de um órgão depois do Covid, é porque a pessoa teve algo a mais ali que aconteceu, né? Por exemplo, quando ela ficou amarrada na cama, né, presa na cama, ela fez o conflito motor que ela estava obrigada a ficar ali de repouso, né? E se era uma pessoa muito ativa, isso faz todo sentido. E ela precisa ter essa compreensão que essa dor na perna, essa paralisia que vem de início, é fase de recuperação do corpo. Mas precisa ter um atendimento, precisa ter ajuda para ter essa compreensão, né? Não é tão simples assim, não, né? Mas é possível, sim, a pessoa se recuperar. Por exemplo, um caso de uma pessoa, né, que teve a doença de Parkinson, por exemplo, um empresário, quando ele tinha 40 anos, começou o sintoma do Parkinson no corpo generalizado, né? O que ocasionou, o que foi o gerador dessa doença pela germânica, né? Por exemplo, ele tinha 40 anos, mas durante 20 anos ele era uma pessoa que tinha clientes fixos. Ó a chuva! Ele tinha clientes fixos e tinha bastante lucros, né? Aí depois, aos 40 anos, aconteceram situações na vida particular dele que ele não conseguiu mais dar atenção para esses clientes. E ele delegou esse cargo para um funcionário que deveria ter continuado o mesmo processo que ele fazia, gerenciando. E, nesse meio tempo, ele perdeu esses clientes que davam bastante lucro para ele, que eram os bons clientes, ele perdeu porque a outra pessoa não cuidou do jeito que ele mesmo cuidaria do negócio dele, né? O que aconteceu com ele? Ele fez um conflito motor generalizado, o corpo inteiro entrou começou com sintomas de tremedeira, de Parkinson, porque ele não conseguiu agarrar os clientes de volta. A intenção dele era assim, a mente, a pessoa queria pegar essas pessoas de volta, ele queria conquistar esses clientes novamente, e ele não conseguiu. Ele se sentiu incapaz porque ele se culpou por causa de problemas pessoais que ele foi cuidar enquanto isso. O gerente deixou os clientes fugirem e ele perdeu esses clientes, ele perdeu os bens dele, ele entrou em falência da empresa. O mal de Parkinson, a pessoa com 40 anos, a pessoa foi tomada o corpo inteiro porque ela fez o conflito motor tão forte de incapacidade de não ter conseguido salvar a empresa, e com isso a vida particular dele desandou mais ainda, porque ele já estava com crises, né? Então a doença de Parkinson, nesse caso, ele tomou o corpo inteiro, e porque ele não sabia de onde que tinha vindo, ele simplesmente partiu para medicação para acalmar os tremores do corpo, porque o corpo inteiro
entrou em ação para defender a empresa e defender tudo, né? E com isso o corpo inteiro, na hora da cura, na hora da recuperação, porque depois ele conseguiu reconstruir outra empresa, quando ele conseguiu refazer a vida dele, o corpo entrou em cura. E foi muito rápido isso. E quando entrou na fase de cura, que ele estava começando a se reerguer de novo, conquistando novos clientes, aí o Parkinson tomou conta, porque o corpo estava se recuperando. Mas como ele não tinha conhecimento, ele ficou na medicação, e ficou na cadeira de rodas e ficou acamado. E não tem volta aí se a pessoa fica nesse ciclo vicioso, né? E essa é a minha contribuição para hoje. Agradeço. Amanhã de manhã, 8 horas, estarei de volta com outro assunto. Ainda não decidi, mas tem alguns em vista. Em relação também nesse sentido, conflitos motores, né? Conflitos do nosso corpo. Agradeço quem esteve aqui, também quem vai assistir depois, e um bom dia.